Salve, salve quadrinheiros! E olha só, o papo de hoje é sobre ideias em continuidade, é sobre a falta de criatividade no mercado de quadrinhos e é sobre, apesar de tudo isso, um gibi muito bacaninha que é Homem-Aranha Superior Supernova, gibi que chegou aqui em meados de março e que hoje ganha a sua resenha neste simpático videozinho. Mas primeiro, vamos soltar a vinheta aí, editor! Então, quadrinheiro, o que foi que aconteceu? Eu vou contar para vocês. O que foi que aconteceu é que há 10 anos atrás, o Dr. Octopus trocava de mente, trocava de corpo com Peter Parker, o Homem-Aranha. Isso aí você deve ter ouvido falar, que se trata do arco Superior Homem-Aranha, que debutou aqui em terras brasileiras na iniciativa Nova Marvel. Esse arco aí foi todo projetado por Dan Slott, que na época era um roteirista de longa data do Aranha, estava aí há bons 10, 15 anos à frente da história do herói Aracnídeo. Então, nós no mercado como um todo, nós amantes de gibis, ou parte disso, nós vimos como uma boa causa, uma boa ideia, já que o Aranha estava sendo há bastante tempo mais do mesmo. Claro que naquela época, imagina, né, cara, o Homem-Aranha vai trocar de corpo, um dos seus principais inimigos, Otto Octavius, seria agora o Homem-Aranha. E foi muito dito na época que não tinha pegadinha, não tinha mágica, era isso mesmo que estava acontecendo. Então você imagina que houve também uma parcela aí dos quadrinheiros que queriam até a morte do Dan Slott. Mas isso aí é extremismo, tá? Eu tô só contemporaneizando, tô só dando o contexto desse vídeo para vocês. Dito isso, 10 anos depois, né, Peter Parker voltou ao seu corpo, tudo voltou ao normal, mas 10 anos depois, em 2022, quando essa saga aqui, a saga do Homem-Aranha Superior original, completou seus 10 anos, Dan Slott foi convidado pela Marvel a fazer uma minissérie comemorativa narrando algo inédito sobre o Aranha Superior. Tipo assim, ei Dan, você tem algo ainda para contar sobre essa história? Vamos montar o gibizinho especial? E Dan Slott disse sim. Qual é o problema? Ele não sabia, não tinha ideia do que ia fazer, porque até então esse personagem teve todo o seu ar contado, recontado, revivido, e inclusive, além da linha original, dos gibis originais da época, ele voltou em outras minisséries, também feitas por Dan Slott, mas nesse caso era um clone, era um corpo clonado, misturado com o DNA do Otto e do Peter, que servia como um corpo mesmo funcional do Homem-Aranha Superior, né? Nessa minissérie ele até chegou a atuar lado a lado, com o Aranha tradicional. Bom, aqui, como eu falei agora há pouco, quando a gente começa a ler o prefácio dessa edição, eu vou mostrar aqui na câmera para vocês, né? Ver com a câmera mais perto aqui. Quando a gente começa a ler esse prefácio, ele já começa a falar. O Dan Slott, que assina, além de assinar a volta aqui do gibi dos roteiros, ele também assina o prefácio dessa edição. Ele fala que isso foi um verdadeiro desafio, achar algo relevante ainda que pudesse ser contado a nível de comemorar 10 anos de publicação original do arco e que não seja pegadinha, não seja clone, não seja flashback, essas coisas. E essa história acontece sendo uma história extremamente relevante no cenário do Homem-Aranha atual, tá bom? Qual é a história? Isso aqui já começa nas páginas da Amazing Spider-Man 31, e essa história aqui saiu justamente na publicação da Panini com essa capa aqui na revista mensal do Aranha. Então a primeira história é uma história curta, mostrando o Octopus, é um repeteco, tá? Mostrando o Octopus no famoso Bar Sem Nome, que é o bar que os vilões de quinta categoria do Homem-Aranha se reúnem para tomar uma cerveja e praguejar contra a vida do nosso querido Aracnídeo. E aqui o Octopus está em meio a tantos cálculos, está em meio assim a umas maquinações, aos cálculos doidos, praguejando e tudo mais. O que ele está tentando, galera? Ele está tentando lembrar porque o experimento da sua vida, que é justamente a manipulação dos tentáculos, deu errado. Qual foi o erro de cálculo que surgiu para que os tentáculos se fundissem à sua pele, à sua carne? Ou seja, aqui o Octopus olha bem para trás, olha para o seu início de vida vilanesca e tenta resolver a equação do porquê esse experimento deu errado. Aí que ele recorda, eu já fiz isso antes, eu já resolvi essa equação,
Mas espera, não foi como Octavius. Eu resolvi isso como Homem-Aranha superior. Então aqui, nessa edição, que começa o gibi, ele decide voltar, não sabe se ainda como, a sua vida de Homem-Aranha superior. Nesse momento, a história sai do presente e volta para o passado, onde ele ainda habitava o corpo de Peter Parker, para mostrar ele solucionando as equações e achando uma forma de manipular os átomos sem ter contratempos como teve no passado. Gente, eu não vou falar mais, porque isso aqui seria claramente um spoiler dos brabos. Mas sim, tá? Ele consegue encontrar, mas não é o sucesso que ele imaginava. Qual é o ponto alto desse gibi? Bom, esse gibi ele faz homenagem realmente aos 10 anos do Homem-Aranha Superior, que, como eu falei para vocês antes, é uma saga muito querida para esse que vos fala, e durante essa homenagem ele vai lembrando de vários episódios, de vários lembretes da saga original e traz para o presente, traz para esse gibizinho aqui tudo aquilo que nós vivemos de outra perspectiva, ou seja, é como se fosse uma versão estendida da saga original do Homem-Aranha Superior, que completou 10 anos aqui na publicação deste simpático gibizinho. E não é só isso. Esse passeio entre presente, passado, presente, passado, presente, passado, acompanha tanto o Otto quanto o Peter. Então aqui eles voltam mais uma vez aquele bom e velho debate de como seria... Então aqui eles voltam mais uma vez aquele bom e velho debate de como seria, de quem seria o Aranha Superior ideal. Sim, amigos, esse embate acontece aqui na revista. Então aqui você vai ter tudo que um fã dessa saga gosta. Você vai ter o Aranha Superior de volta através dos flashbacks. Você vai ter a luta novamente pelo corpo, vamos dizer assim, do Peter Parker atualmente, tá? Ou seja, tá perigando aí voltar um novo Aranha Superior. E você vai ter o retorno de toda a equipe criativa. Você vai ter Dan Slott, você vai ter o Humberto Ramos, você vai ter o Mark Bagley, você vai ter toda a família Superior de volta nessa comemoração. A melhor parte disso tudo é que esse gibizinho continua, tá, pessoal? E continua e traz também participações mais do que especiais, quando traz, por exemplo, o Garoto Aranha. Vocês estão vendo o Garoto Aranha aqui? Aquele mesmo que eu resenhei, que eu fiz uma crítica aqui, dessa vez de forma extremamente relevante para os quadrinhos, que é uma novidade pra gente, quando se trata de sidekicks do Aranha. No quadrinho 8 de hoje, vamos finalmente aos finalmente, no quadrinho 8 de hoje, o Homem-Aranha Superior tem aí a nota 5, tá? Marvel, mande mais disso aqui, que é isso que nós queremos. Nós queremos histórias que revirem o passado, que tragam coisas boas para o presente, mas que não baguncem a cronologia atual do Aranha, que está muito boa. Falando em cronologia atual do Aranha, esse mês a Panini descarregou aí uns 4 a 5 volumes da mensal do Aranha de uma só vez, e é claro que a gente vai ter um papo sobre isso também nos próximos vídeos. Por isso, não perca o momento, assine, compartilhe, dê o seu like, faça parte da comunidade Quadrinhos da Rede, a comunidade dos quadrinheiros, pessoal. É isso aí, o programa de hoje foi esse. Até a próxima. Curta, siga o canal e compartilhe e tchau!